Olá para você que está aí ligado no programa Viva a Voz da Rádio Univale e também pela TV Univale. Estamos começando agora o nosso programa 1005, mais ou menos, e que vai ao ar todos os dias pela rádio e pela TV Univale, como eu já disse, à 1h30 da tarde, trazendo temas polêmicos, trazendo temas atuais. E hoje o nosso tema é algo que vem explodindo na mídia há pouco tempo, na verdade, que foi a Expedição do Atlântico, onde a Univale também participou. A Univale, em parceria com outras diversas instituições de ensino superior, participou de uma expedição no Oceano Atlântico, onde foram encontrados indícios de um continente submerso há mais ou menos 200 milhões de anos. E nós, do Viva Voz, como eu já disse, não poderíamos deixar de trazer isso ao nosso programa. Hoje, quem apresenta o programa ao meu lado é a acadêmica do primeiro período, Cidiane Sutil. Boa tarde, Cidiane. Boa tarde, Henrique. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Twitter, ou curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Obrigado, Cidiane. E para falar sobre esse tema e essa expedição, temos dois profissionais aqui da área da oceanografia e da biologia. O José Angel, oceanógrafo. Boa tarde, José. Boa tarde. E o professor biólogo André Lima. Boa tarde, professor. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Cidiane. Boa tarde. Então a gente vai começar esclarecendo o que foi a expedição Iatapiúna e qual era o primeiro objetivo dela. Bom, a expedição é um programa grande, desenvolvido por instituições brasileiras e uma instituição japonesa. E tinha como alvo estudar a distribuição da diversidade biológica na região sul do Atlântico. Além dos estudos biológicos, também existia o estudo geológico, o qual tem recebido aí grande destaque. Então, nessa expedição, que era composta por pesquisadores brasileiros e japoneses, existiam representantes de cada uma dessas áreas, da área biológica, geológica e de outras afins, que em conjunto conseguiriam chegar ao objetivo final, que era estudar melhor essa área tão pouco conhecida próximo ao nosso continente. Vocês me disseram que o primeiro objetivo era o estudo da vida marinha, mas surgiu a maior, fugiu a palavra agora, a maior divulgação foi o efeito geológico, as descobertas geológicas. Vocês acham que essa descoberta geológica acabou eclipsando o real objetivo de vocês? Olha, não, na verdade o objetivo quando a gente estuda o mar profundo, a gente não estuda, dificilmente a gente vai estudar um elemento, dois elementos em separado, porque é um ambiente tão desconhecido que você tem obviamente você vai com um objetivo bem mais amplo de entender o ecossistema, desde o ponto de vista da sua origem, como ele está estruturado em termos físicos e também biológicos. Então é claro que a gente, esperava encontrar resultados da parte biológica e também geológica. E isso foi, claro, um resultado, na verdade, que ainda não está totalmente comprovado, mas é um elemento importante de destaque na expedição. E o que são essas rochas continentais que foram achadas e amplamente divulgadas? Bom, na verdade, foi em um dos pontos que foi realizado o mergulho, nós realizamos 7 mergulhos, e num deles nós fizemos, particularmente por causa que existiam já evidências científicas de anos anteriores, de outros programas, particularmente do Serviço Geológico Brasileiro, onde nesse momento se tinha encontrado fragmentos de rochas continentais, granito, que é uma rocha continental, ela não está presente na crosta oceânica, ou não deveria estar. Se ela está presente, se é encontrada nessa profundidade, é porque talvez seja evidência de aquilo em algum momento na história fosse um continente, estivesse fora d'água e fosse crosta continental. Então as evidências existiam, nós fomos lá por causa dessas evidências, nós escolhemos esse ponto de mergulho e, foi feito um mergulho nessa região, foi gerada imagens que deram apoio, vamos dizer assim, de que as formações geológicas que estavam lá pareciam realmente rochas graníticas, mas a gente não conseguiu coletar amostras, porque eram rochas muito duras, mas de qualquer maneira reforçou a hipótese. O senhor disse que são rochas que não deveriam estar lá, teoricamente, e já se tem a noção de como elas foram para lá?
Não, só tem duas hipóteses, na verdade, né? Claro, quando eu falo no estudo anterior que foi feito, era um estudo não com submersíveis, é um estudo com dragas, né? Que simplesmente uma draga que se arrasta sobre o fundo e ela vai coletando rochas. Então, o que foi coletado foi um fragmento. Quando a gente tem um fragmento de uma rocha granítica, claro, existe a hipótese de que ela era parte daquele sistema, ou a hipótese que passou um navio por ali com uma rocha, jogaram essa rocha pela borda e ela foi para lá. Então, dificilmente você pode dizer categoricamente, com certeza, que aquilo é uma rocha que faz parte do ambiente. Mas se você vai com submersível e vê formações maiores daquele tipo de rocha, aí você já sabe que aquilo não é acidental, faz parte daquela estrutura. Então é uma rocha continental que estava submersa. Com a expedição Yatapiuna, já se esperava encontrar esse pedaço de continente submerso? Era uma das questões que estavam pendentes. Quando você faz uma expedição desse tipo, você não vai simplesmente descer um equipamento daquela tecnologia para simplesmente ver o que você vai encontrar. Você já vai com algumas hipóteses, com algumas perguntas para responder. E essa era uma delas, por isso que a gente selecionou esse ponto de mergulho. Mas uma dúvida que gerou, assim, até para mim quando fiz o roteiro e conversando com outras pessoas, é pela dimensão que a gente leu em algumas matérias que surgiram, não parece algo tão grande com o nome de continente. Por leigo a gente imagina continente algo enorme. Por que leva o nome continente e não, por exemplo, ilha submerso ou algo do tipo? Não, a questão do continente é um critério continente, depende dos critérios que você usa para usar a classificação, né? Mas, assim, em termos geológicos, continente é que tem crosta continental. No nosso planeta, a crosta, né, geológica, onde a gente está suspenso em cima delas, você tem a crosta oceânica e a crosta continental, certo? São diferentes tipos de rochas que sustentam, né, que cobrem o planeta. Uhum. Então, uma pode ser pequena ou grande. Se você tiver uma rocha continental, ela é um pedaço de continente, nem que seja uma ilha, certo? Então, assim, existem ilhas que emergem do fundo, como a crosta oceânica, um vulcão que eleva-se até a superfície da água. Isso não é uma crosta continental. Agora, você pode ter, sim, uma montanha submarina cuja crosta, as rochas são rochas de continente. Então, isso quer dizer que um dia aquilo fez parte de um continente e agora ela está embaixo da água. E como foi feita essa exploração do fundo do oceano? Quais foram os passos que vocês usaram? Bom, como o Angel comentou, tudo era muito bem organizado, né? Nós fazíamos, primeiro, sessões de reuniões todos os dias para decidir onde exatamente a gente deveria mergulhar, porque um dia desse navio custa $120 mil. Nossa! Então, o período que a gente tinha ali era muito caro, muito preciso e tinha que ser usado da melhor forma possível. Então, tinha um planejamento do local. Nesse local, o que a gente esperava observar, o que a gente desejava coletar e qual que era o propósito, o que a gente iria fazer com aquele material. Então, essa programação era feita com antecedência durante o período de uns 7, 10 dias até nós chegarmos no local de mergulho. E no dia do mergulho era tudo revisado novamente para que tudo ocorresse corretamente, né? Uma vez iniciado o mergulho, as equipes de operação do submersível e também os pesquisadores ficavam monitorando online, né, o mergulhador e os pilotos que estavam lá no fundo do oceano. Então, a gente estava acompanhando, vendo o que acontecia, para estar assessorando e também localizando onde que estava esse submarino. Então, tudo era muito bem programado, muito bem acompanhado, para que fosse explorado sempre ao máximo aquela oportunidade de mergulho. Onde ela foi realizada? No Oceano Atlântico, mas em que área do Oceano Atlântico essa descoberta foi feita? Bom, nós fizemos um total de 7 mergulhos, né? 5 foram realizados perto na dorsal de São Paulo, que é mais próximo ao Brasil, e outros 2 mergulhos foram realizados na elevação do Rio Grande, que fica aproximadamente 1.000 quilômetros da costa brasileira. E vocês usaram a palavra aqui alguns minutos atrás, submersível. O que seria um submersível e como é feita a exploração utilizando esse submersível?
Olha, eu não sei dizer exatamente, muita gente me pergunta a diferença entre submarino e submersível. Eu, na verdade, tecnicamente não sei, mas deve ter uma explicação. Submersível, obviamente, é um aparelho que vai submergir, e nesse caso é um submersível tripulado, porque hoje se usa muito os que chamam ROVs, que são os submersíveis não tripulados, são robôs, né? É muito comum o uso agora, mas esse é tripulado. Qual a diferença entre eles? O que é melhor usar um ou outro? Depende da função. O que não é tripulado, ele está ligado ao navio por um cabo de fibra ótica. Então, assim, ele tem mandando informações através de um cabo. Alguns muito avançados conseguem ir até 6.000 metros ou até mais. O submersível tripulado, ele está tripulado, ele não está conectado ao navio, ele manda a não ser por rádio, mas não tem cabo, ele não está preso no navio. Tá certo? Então, é claro, quando o aparelho está conectado, você tem a tripulação no navio decidindo o que ele está fazendo. Quando ele não está conectado, embora você tenha comunicação de rádio, você tem um cientista a bordo, você tem os pilotos, é ali que está sendo feita a decisão, dentro do submersível. Tá certo? E a operação ela é relativamente simples, embora exija tecnologia, principalmente para a questão de posicionamento, para não perder ele lá embaixo, para saber onde ele está. No fundo, é basicamente questão de flutuabilidade. Ele desce em função de desequilíbrio, equilíbrio hidrostático, ele perde peso, larga peso para subir, ele vai com enche de seus tanques de água para ficar pesado, descer, solta lastro para subir, é muito simples. E lá no fundo ele tem motores que vão levar eles para diferentes... É arriscado? Olha, em 20 anos de uso nunca aconteceu nenhum acidente. Não... Então, eu acho que risco tem na vida em tudo, Sim. né? Mas, assim, a nossa percepção ali é que a operação era da maior segurança possível, eu imagino. E voltando ao o primeiro objetivo do trabalho de vocês, que tipo de vida marinha foi encontrada por lá? O objetivo inicial, vocês conseguiram cumprir ele? Bom, a vida encontrada lá, ela era o que a gente esperava. Assim, existem os animais de grande porte, como o professor Angel pode descrever melhor, que é a especialidade dele, assim como nós esperávamos que fosse um ambiente mais oligotrófico, com poucos nutrientes, e assim a gente não tem tanta vida como a gente tem em regiões superficiais. Então você não vai ver aquele mundo de recifes e anêmonas e outros peixes como você vai num costão ou uma região mais superficial, porque você não tem um aporte de nutrientes e outros organismos que produzem, que façam fotossíntese, porque ali é escuro, é frio. Então, é mais difícil de sobreviver lá. E os organismos, então, criaram estratégias para viver nesse ambiente tão diferente, né? Por isso que, muitas vezes, a gente encontra organismos um pouco diferentes daqueles que são encontrados normalmente. Que tipo de estratégia uma vida consegue desenvolver para viver num lugar tão inóspito como esse? Por exemplo, existe um grupo grande que filtra a água, né? Então, você tem um aporte de nutrientes, a entrada de nutrientes por meio de correntes, de camadas de água rica em nutrientes, e eles são animais filtradores, né? Também, uma associação muito importante, que aí vem o lado da microbiologia e da biotecnologia, são organismos capazes de utilizar como elemento para a sua vida substâncias ou nutrientes inorgânicos. Então, são os quimiosintetizantes, são bactérias que eles geram outros nutrientes para outros animais também sobreviverem lá. Então, existe um consórcio de micro-organismos e animais de grande porte. E isso foi que a gente teve condições de encontrar lá. Esse tipo de associação, ou pelo menos os animais como peixes, enguias, caranguejos, polvos mas talvez o professor Angel pudesse complementar um pouco mais. De uma maneira geral, a vida profunda, ela é, como ele falou, é uma vida especializada, né? Por muito tempo se achou que, ou seja, no século XIX se chegou a criar uma teoria de que não existia vida nessa profundidade. E depois, ao longo do tempo, começou as primeiras expedições, né, que tentaram, de alguma forma, jogar algum tipo de equipamento que pudesse coletar alguma coisa nessas profundidades, começaram a trazer vida. Então, a teoria foi por terra, né?
E já nas últimas décadas, com o advento dessas tecnologias de submersíveis, principalmente, aí se começou a ver que essa noção era completamente errada. Existe sim uma quantidade relativamente diversa de formas de vida nas áreas profundas, mas é como ele falou, é como uma vida que difere em termos de funcionamento daquela vida da superfície, onde a luz penetra, onde tem fotossíntese, onde a gente está acostumado a ver. Então, são formas de vidas especializadas, mas você tem todos os grupos que você tem na superfície, vocês têm lá. Só não vai ter mamíferos, por exemplo, porque é muito fundo para mergulhar até 4.000 metros, mas alguns cachalotes podem mergulhar até 1.000 metros para comer, por exemplo. Então, são praticamente esses que a gente não vai encontrar lá facilmente, aqueles que respiram ar. Mas, fora isso, todos os grupos têm lá, eles têm formas diferentes, eles têm maneiras de se alimentar diferentes, cores, formas, enfim, eles são adaptados a viver naquele tipo de ambiente. A gente vai para um rápido intervalo. Hoje o programa Viva Voz está falando sobre a expedição Yata-Piúna, que comprovou não, na verdade, qual palavra a gente deveria usar? Reforçou assim, a teoria de que haveria um continente submerso no Oceano Atlântico. A gente está recebendo o professor e oceanógrafo. É professor também? Sim. Então, professor e oceanógrafo José Angel e o professor biólogo André Lima. A gente vai para um rápido intervalo, 1 minuto a gente está de volta. Eu falei que era rápido e a gente já está de volta com o programa Viva Voz falando sobre a expedição Yata-Piúna, que reforçou a teoria de que haveria um continente submerso entre o Brasil e a África, ali no Oceano Atlântico. Estamos recebendo o professor oceanógrafo José Angel e o professor biólogo André Lima. Então, como surgiu o convite para os senhores participarem da Yata-Piúna? Olha, não é essa pergunta também já se faz toda hora, como se assim a gente tivesse que ser convidado para um negócio desse. Na verdade, a gente não foi convidado para participar da expedição. Nós fomos sim convidados a coisa de mais ou menos 2 a 3 anos atrás para começar as negociações, a articulação desse convênio entre Brasil e Japão, especificamente na área de ciência marinha. Então, a partir dessas primeiras conversas com os cientistas da JAMSTEC, né, a agência japonesa de ciência e tecnologia, ao longo desse tempo é que foi se construindo essa possibilidade de participar desse cruzeiro. Na verdade, é um cruzeiro internacional, um navio que leva o submersível, está fazendo uma volta ao mundo, é um projeto deles de explorar em vários locais, em vários oceanos, e havia esse trecho que tem muito a ver com a gente. Então, através das vias diplomáticas, a gente participou, junto com outros cientistas, dessa conversação de como aproveitar esse trecho da viagem, na nossa vizinhança, vamos dizer assim, para benefício científico tanto do Brasil como do Japão. Então a gente está envolvido nesse processo já há bastante tempo e vai continuar, ou seja, o cruzeiro não acabou, na verdade, vai continuar por algum tempo, a gente espera, mas claro, o ponto alto foi efetivamente a realização do cruzeiro. Quantas pessoas aqui da Univale participaram da expedição e do projeto em si? Diretamente 2, o professor André e eu, diretamente, né? Mas claro que o material que vai ser usado, que vai ser estudado agora, vai envolver muito mais pessoas aqui dentro, né? E qual foi, então, a efetiva participação da Univale no projeto? Qual o papel dela no desenvolvimento do projeto, da expedição e de todo o trabalho? Olha, a Univale, na verdade, a gente participou, vamos dizer assim, do projeto da maneira mais ampla, porque já há 6 anos a gente liderou, está liderando ainda, uma iniciativa que chama-se Mareco, que nasceu com o programa internacional chamado Ciência da Vida Marinha. Foi lá atrás, então, que a gente começou a se envolver com o estudo do mar profundo dentro desse projeto que trata das cadeias mesoceânicas do Atlântico. Começamos já a fazer estudos nessas áreas. Tivemos a oportunidade de ter um primeiro cruzeiro, que vocês mesmos noticiaram em 2009, que foi com o navio russo, né, na cordilheira mesoatlântica do Atlântico Sul. E devido a esse envolvimento, devido a esse projeto, dessa experiência e o conjunto de pessoas que estão atrás, não é só a Univale, né, de outras universidades que estão envolvidas nessa iniciativa, é que nós fomos, claro, identificados como um dos grupos que deveria participar dessa ideia de trazer esse submersível para o Brasil. Certo? Então é por isso que a gente se envolve nas coisas, porque, vamos dizer assim, o nosso currículo anterior nos credencia para participar como os cientistas mais bem preparados para tirar o melhor proveito desse tipo de iniciativa. Uma curiosidade, vocês sabem por que o nome Yata-Piúna? O que significa o nome Yata-Piúna? Olha, a história que se conta foi logo nas primeiras reuniões do setor diplomático e governamental Brasil-Japão.
um dos secretários do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está mais associado à questão de ciência e tecnologia voltada ao mar, o Dr. Carlos Nobre, achou por bem nomear isso com o nome Tupi-Guarani, que significa navegando em águas escuras. Acho que é mais ou menos essa a tradução. Foi uma proposta dele e acabaram se adotando esse nome. E o que vai ser feito no pós-projeto? Que agora a partir de agora, o que vai ser feito aqui na Univale e em todo o projeto no Brasil? Bom, vamos voltar então um pouco para o embarque. Durante o embarque, a cada mergulho, nós trazemos para o navio diferentes tipos de materiais, entre eles animais, tecidos de animais, sedimento e água. Então esse material ele foi já triado e às vezes até processado dentro do próprio navio e parte dele ficou aqui no Brasil e parte dele também vai ser levado para o Japão, porque nossa pretensão é dar continuidade a essa pesquisa envolvendo os grupos desses dois países. Especificamente no que se refere ao material que veio aqui para a universidade, nós estamos cuidando ou centralizando parte do material que vai ser usado nos estudos microbiológicos e também do potencial biotecnológico dos micro-organismos que podem ser isolados a partir de água, dos animais e também do sedimento. Então, é um trabalho que, na verdade, esse é o primeiro passo, que é obter a amostra, né? Depois, agora a gente está já realizando os passos seguintes, que é o isolamento de micro-organismos associados a esse material. E depois, num terceiro nível, a gente vai estar avaliando o potencial desses organismos para produzir algumas moléculas de relevância, como, por exemplo, enzimas, biopolímeros, bioplástico, substância com ação antimicrobiana, potencial fármaco. Então, a gente tem uma série de etapas para serem realizadas e isso já está acontecendo na universidade como continuidade do que a gente já vem realizando no Mareco, né? Há 3, 4 anos atrás, nossa equipe, junto com outras universidades, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, tem processado essas amostras. A gente tem uma coleção hoje já de 500 bactérias na universidade, tem bastante resultado sendo gerado e isso é feito pelos alunos nossos da graduação em oceanografia, em biologia, em engenharia ambiental, os alunos da pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental. Então é uma oportunidade ímpar para os alunos se envolverem com pesquisa de ponta e que está aí trazendo um grande benefício para nós. Era nesse ponto que eu queria chegar. Os alunos participam então ativamente desse processo e qual vocês acham que é então o ganho que eles têm podendo trabalhar com uma pesquisa de ponta, como você mesmo disse? Bom, a oportunidade de conviver tanto com a pesquisa ou com os grupos ou com instituições tão importantes na área, certamente já é um ganho notável. Trabalhar em grupo, em rede, também já é uma outra oportunidade, mas a descoberta que eles vão ter e encontrar se realmente é aquilo que eles têm interesse, é muito prazeroso estar trabalhando numa área como essa, né? Em que o respeito e o retorno do que está sendo desenvolvido é bem grande. Santa Catarina está sempre entre os líderes quando se fala em oceano, recurso pesqueiro. É líder também em pesquisa de oceanografia? Olha, dá para considerar que em função da Univale, em função do nosso curso, em função do CTT-MAR, que está aqui implantado, sim, é um dos líderes. Você não tem tantos polos de oceanografia assim. É claro que tem polos muito grandes, como no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Mas sim, nós estamos inseridos no grupo de instituições de excelência na área de oceanografia. E agora, uma pergunta mais de sentimento pessoal de vocês. Como vocês se sentiram após esse reforço dessa teoria que vocês conseguiram descobrir no Atlântico e participar de um projeto tão grande como esse? Como vocês se sentem participando disso? Eu não sei, eu posso falar por mim, na verdade a questão das descobertas, dos ganhos científicos vai ser importante, é importante, a gente obviamente está procurando usar e entrar ao máximo nesse aspecto, né? Mas do ponto de vista pessoal, você
dedicar um bom tempo da sua vida acadêmica a estudar um tipo de ambiente que você sabe que existe e que você já recorreu a amostras que vêm de diferentes maneiras e criou toda uma linha de pesquisa nela, mas você nunca ter ido lá ver ele com seus olhos, isso é a parte mais fundamental, a parte mais, vamos dizer assim, gratificante de todas. Você realmente descer. Você tem um ecólogo terrestre, ele sobe aquela montanha e ele está no ambiente que ele está estudando, ele está vendo o ambiente que ele quer aprender, ele está gerando um experimento aqui e ali. Quem estuda o mar profundo não vê, ele imagina, ele tenta deduzir sobre diferentes dados que são coletados, mas você está lá e você está vendo o ambiente como ele é estruturado, os animais estão lá vivos na tua frente, fazendo o que eles fazem, sendo o que eles são. Então essa é uma dimensão muito diferente de qualquer tipo de ciência que eu já fiz na minha vida. Bom, eu acho que eu acrescentaria, além da oportunidade única, né, de estar presente, morando por um mês no navio com pessoas de outro país, japoneses, pessoas educadíssimas, respeitosas, e muito cara. A gente trabalhava muito todos os dias. Então, a oportunidade do mergulho, de visitar, de ser tudo isso, foi incrível. Agora, também, um ponto importante é saber a relevância que isso tem para o Brasil, né? Nós participamos de uma oportunidade de um embarque, uma expedição, que vai começar a cada vez mais alavancar o interesse do Brasil em estudar o mar profundo, incrementar a relevância da biotecnologia marinha no cenário nacional, qual que é a importância, o que se pode realmente tirar a partir desses estudos, dessas descobertas. E então eu acho que essa importância nacional também das nossas ações, assim como de todos os outros nossos colegas, nós somos aqui só os que estão sendo entrevistados, existem muitas pessoas envolvidas no que a gente está fazendo, mas isso é importantíssimo para o Brasil, ele entender o que ele tem aqui do próprio, saber valorizar e usar isso como uma moeda para o nosso desenvolvimento sustentável e mais interessante socialmente. Nosso programa está chegando ao final, infelizmente passou muito rápido, eu tinha algumas outras perguntas até pessoais, outras do roteiro que eu queria fazer, infelizmente não vai dar tempo, mas eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa. Infelizmente já não teve tempo de fazer tudo isso, mas querem deixar uma mensagem aí de despedida, alguma coisa? Não, apenas agradecer também a oportunidade de estar aqui divulgando. A gente tem tido oportunidade de falar muito do que a gente fez, mas o fato é que, vamos dizer assim, esse tipo de estudo está começando no país, como ele falou, e a oportunidade, os primeiros frutos que vão sair desse tipo de trabalho, na verdade, o que a gente espera é que ele seja apenas o começo de uma nova era, vamos dizer assim, onde o Brasil se dedique muito mais a estudar essas áreas mais distantes e mais profundas, inclusive formar essa escola de profissionais que podem fazer isso aqui dentro da nossa universidade. Obrigado, então, professor André Lima, também, biólogo que esteve aqui com a gente. Bom, agradeço novamente o convite, né, de a gente poder estar expondo essa grande oportunidade e, assim como o Angel, gostaria de convidar aqueles interessados em ingressar nesse mundo das descobertas do Oceano Profundo, junte a nossa equipe, que a gente vai tentar aos poucos desenvolver o possível aqui dentro da universidade. Então deixa um contato, alguma coisa que o pessoal queira então... procurar, acredito que as coordenações dos cursos de oceanografia, biologia ou qualquer outro aqui do nosso Centro de Ciência e Tecnologia do Mar. Então tá, perfeito. Brigadão, professores. Obrigado, Cidiane, pela companhia aqui no programa. E obrigado por você que ficou aí meia hora nos assistindo, nos ouvindo. Fico muito feliz com sua companhia e a gente se vê amanhã no próximo Viva Voz, aqui pela TV e pela Rádio Univale. Abraço, até lá. Viva Voz. Realização do curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: Andrés Lindwein, Henrique Flores, Ismael Filho e Cidiane Sutil. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.